Bom dia, dileto ouvinte, amigo, caríssimos irmãos da Palavra de Deus. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma mensagem com o seguinte tema: Judas, o maior fracasso da história da humanidade. O eclipse de uma alma. Judas, o maior fracasso da história da humanidade, o eclipse de uma alma. Se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 14 a 16, que diz assim: Então dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os sumos sacerdotes e lhes disse: Quando quereis dar-me, se eu vos entregar Jesus? Eles decidiram dar-lhe 30 moedas de prata, e a partir de então procuravam uma ocasião oportuna para entregá-lo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém. Dizem os estudiosos que 30 moedas de prata era o preço de um escravo. E diz o texto que Judas recebeu por sua paga, por sua traição, 30 moedas de prata. Judas vem do hebraico Yudá, ou Judá, quer dizer louvor. Então um homem, um discípulo, um servo de Deus, que era um dos 12 apóstolos, chamado Louvor, traiu Jesus. Ele vem de Iscariotes, o Quiriote, que era lá no Velho Testamento, na região moabita, que era descendente de Ló, ao sul da Palestina, sul de Judá, atual Kirbet Hel. Adorava o deus Chemosh, ou Chemos, o deus moabita. O suicídio de Judas, o fracasso da vida de Judas, é exemplo de uma pessoa que se afasta da presença de Deus, comete desatinos, pecados, transgressões, e suas consequências são funestas. Alguns estudiosos tentam, na psicologia, explicar a personalidade de Judas. Ele era audacioso, presunçoso, materialista, visionário, porque ele era de descendência, segundo estudiosos, de família essênia, que eles pensavam que o Messias, que identificaram como Jesus, iria ser um líder político, um guerreiro, que iria, pela força das armas, libertar o povo de Israel contra Herodes Magno, ou Herodes o Grande, e contra o Império Romano. Ele também era ciumento e invejoso, tinha inveja dos apóstolos, segundo alguns. Era chamado de filho da perdição. Que lástima, que coisa triste é uma pessoa ser chamada de filho da perdição. Será que eu fico me perguntando que Judas nasceu para isto? Para trair e entregar o mestre, o seu Rabone, ou seu Rabi, isto é, o seu professor, mais do que isto, seu amigo? Judas andou com Jesus, viu os milagres que Jesus operou, as curas, as libertações que Jesus fez. No entanto, ele convivia com Jesus e com os 12, mas ele não era de Jesus. Ele não pertencia a Jesus. Outro texto diz
Em Romanos capítulo 8, verso 9, Paulo dizendo que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu fico pensando que quem brinca de seguir a Deus, a Jesus, sem levá-lo a sério, ou faz movido apenas por interesses, que não é o interesse de Deus, e sim os interesses pessoais, acaba penetrando numa espécie de labirinto de perdição, de onde dificilmente encontrará um retorno à sensatez, ou seja, ao caminho do Senhor. E o caminho de volta pode ser tarde demais, quando viramos as costas ou quando traímos. E eu fico me perguntando, em quais momentos nós traímos a Jesus? Seria uma omissão? Seria uma negligência à palavra? Quando somos desobedientes ou quando deixamos de observar a palavra de Deus, a lei, os preceitos do Senhor? Judas deixou tudo para tornar um discípulo do Mestre, como os outros, mas a sua ambição, seu desejo de vingança contra o Império Romano, contra os inimigos da sua nação, dos judeus, foi tão grande que as aspirações do reino, um reino de amor, de paz, de justiça social, de salvação, caiu por terra, porque a vingança de Judas foi maior. A decepção de Judas, porque ele achava que Jesus veio para isso, foi maior. Judas andou por 3 anos ao lado de Jesus, um dos seus amigos íntimos, mas não praticou nada daquilo que Jesus ensinou, que era o amor ao próximo, aos inimigos. Judas queria seguir a Jesus, meus caros, mas recusou-se tomar a cruz que Jesus oferecia. Recusou-se perdoar, recusou tomar a cruz e andar, de oferecer a outra face para os inimigos. Era incapaz de perdoar os seus inimigos, ou seja, não aprendeu, não absorveu nada que Jesus ensinou, que era o amor ao próximo. Queria as bênçãos, mas não estava disposto a pagar o preço da renúncia. Tal como ele, muitas pessoas, cristãos, crentes dos tempos modernos, foram contagiados pelo vírus Iscariotes. São os crentes da crença fácil, da religião fácil, da religião do evangelho água com açúcar, se é que existe isso, que não muda, não transforma, não reconstrói, não promove a reconstrução e a transformação do ser humano. São afetados pela falta da resistência espiritual, são derrubados da primeira crise, primeira dificuldade e adversidade da vida, e cuja baixa moralidade, de tão inflamada, tornou-se contagiosa. Outra coisa que eu aprendo no texto e com a história de Judas é que ele fez, movido pela cobiça e ganância humana, aquilo que ele fez, traindo o mestre, ultrapassa as atitudes deploráveis descritas em Malaquias 3:8. Será que alguém pode roubar a Deus? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, diz o texto bíblico. Sim, o que Judas fez foi pior, pois roubou as ofertas que já haviam sido depositadas no cofre, no gasofilácio, havia sido entregues a Deus. Outra coisa que eu aprendo do texto é que adorar a Deus apenas por um meio de caridade não passa de subterfúgio para escapar da oferta.
que realmente Deus espera de nós um coração quebrantado. Pouco a pouco, meus caros, Judas vendeu a sua alma, a sua consciência. Não há melhor remédio preventivo do que uma dose diária de oração. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Provérbios 30, de 8 a 9. Nossa meditação constante deve ser, pois que aproveitará um homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O remorso e a angústia revelam que Judas tinha uma alma apagada, apegada às coisas materiais. Ele não se arrependeu ao trair Jesus. O remorso e a angústia são sentimentos que vêm à tona, empurrados pelo temor das consequências. O arrependimento brota espontaneamente do coração, que aspira à restauração. O arrependimento é movido pelo Espírito e não pelo querer, para que ninguém venha dizer: darei lugar ao pecado enquanto me for conveniente. Depois, basta me arrepender e ficará tudo bem. Meu amigo, cuidado. Com Deus não se brinca. Provérbios 1, 28. Então, meus amigos, quando o homem fracassa, se afastando do caminho de Deus, que foi o que Judas fez, comete uma série de desatinos, de erros, de transgressões e de pecados. Mas quando resolve voltar é tarde demais, porque é seduzido pelas vozes, pelos atrativos deste mundo. Eu costumo dizer, é atraído pelo canto da sereia deste mundo, das tentações, para o caminho mau. Judas deixou seu coração duro, empedernido, a sua alma petrificada, porque ele tinha ódio, rancor, porque pecou e deu lugar ao diabo. Ouviu a voz do diabo e ficou surdo para a voz de Jesus. Ele sucumbiu diante das tentações desta vida, traindo o seu mestre, o seu amigo, com um beijo. Ficou surdo, cego, diante das realizações de Jesus, diante dos milagres de Jesus, diante da mensagem do Evangelho. Alguns tentam explicar por que traiu, porque qual foi o motivo pelo qual Judas traiu Jesus. Entre outras explicações, segundo estudiosos, é que Judas teria forçado a Jesus a se rebelar contra Herodes e contra o Império Romano, se proclamando Messias, Filho de Deus, ungido de Deus. Outra versão, que Judas teria traído o Senhor, segundo alguns, é que ele se convenceu que Jesus não era filho de Deus, era um impostor, era um mentiroso. 30 moedas de prata foi o preço da sua traição. Amarga. Tanto é que ele não quis nem receber. Quando ele pegou as moedas, jogou, entregou aos principais sacerdotes, doutores da lei, e eles jogaram, compraram um chamado campo de sangue, ou Acéldama, campo do oleiro, que tem hoje lá na Palestina. Quando volto a perguntar,
com as nossas ações, atitudes, omissões, falta de amor, falta de obediência ao reino de Deus? Quando é que nós traímos a Jesus? Ora, Pedro, de uma certa forma, traiu a Jesus, negou a Jesus 3 vezes, mas foi diferente. Um comentarista certa vez disse que o que Pedro teve foi um genuíno e verdadeiro arrependimento. Mas o que Judas teve foi remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento não é só tristeza segundo Deus, pela falta cometida. Mas remorso é você ficar triste, mas você não se arrepender. Não mudar a sua vida. Sabe que errou, sabe que pecou e continua fazendo a mesmíssima coisa. Muitas das vezes nós traímos e negamos a Jesus. Traímos e negamos a Jesus porque viramos as costas para o Mestre. Amamos mais a este mundo do que a Deus. O fracasso que mudou a história. Diz que Santos Dumont, eu tenho um livro que tem autobiografia de homens importantes da história, presidentes, reis, imperadores, e inventores também, e descobridores. Diz que Santos Dumont, interessante, sua vida foi muito importante. Era mineiro de uma fazenda em Minas chamada Cabangu. Foi inventor do avião, pai da aviação, Santos Dumont, que era brasileiro, era de Minas. Mas quando ele construiu o avião e ele viu que a sua invenção, o avião, foi usada na guerra para destruir pessoas, ele diz a história, os historiadores, que ele se matou. Foi decepcionado. O rei Saul, diz a Bíblia que também ele se ajogou na espada, contra a própria espada, se matando, morrendo ele e seus filhos. Fracassos. O engenheiro que projetou o navio muito famoso, que virou até inspiração no filme Titanic, que o próprio inventor disse que nem Deus afundaria aquele transatlântico Titanic do século XX. Eles projetaram o navio Titanic, que ia para a Inglaterra até os Estados Unidos. Quando o iceberg deu contra aquele navio enorme e ele começou a afundar, ele se arrependeu, mas ele ficou no barco e ele morreu. Daniel Berg, segundo estudiosos, alpinista muito conhecido, queria escalar o Monte Everest, o monte mais alto da Terra. Durante uma escalada na neve, no Monte Everest, faltando apenas alguns metros e alguns minutos para chegar ao seu alvo, o seu objetivo, ele não aguentou o frio, a tempestade, se entregou, desistiu, o gelo era enorme, o frio era enorme e ele sucumbiu e morreu. Desistiu. Fracassos. Mas Jesus é o Deus que opera no fracasso, na derrota, e através disso transforma, reconstrói o ser humano, e da derrota, do fracasso, ele torna a nossa vida em vitória. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe. Amém.